Boa noite. Boa noite, Félix. Boa noite, Rosana. Boa noite, Auri. Boa noite, Ivone. Em breve vamos iniciar a live de tema livre com o Dr. Marcos Escobar. Vamos aguardar só um minutinho, alguns minutinhos para o pessoal ir entrando. Boa noite, Dr. Marcos. Boa noite, Cris, Elaine. Boa noite, estão todos bem? Estão todos me ouvindo? A conexão tá boa, tá travando? Já vão me dando um feedback. Boa noite, Gabi. Tudo bem com você? Boa noite, Ander. Boa noite, Daisy. Tá ótimo. Boa noite, Gisele. Guardar só mais um minutinho e aí a gente começa a live de fato. Boa noite, Rai. Essa é a nossa última live do ano da Associação da Síndrome de Rubinstein-Taube. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Jussara, Milena. Boa noite, Vanderleia. Bom, pessoal, enquanto que o pessoal vai entrando, eu vou falando um pouquinho da associação. A Associação da Síndrome de Rubinstein-Taube, aliás, vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Rafaela, eu faço parte da diretoria executiva da Associação da Síndrome de Rubinstein-Taube. E a associação já tem mais de 20 anos, que trabalha a fim de pesquisa, de unir, né, as pessoas com a síndrome de Rubinstein-Taube. Então, aí a gente continua nesse trabalho, tentando engajar as famílias, buscando mais recursos científicos, conhecimento, né, e para a gente cada vez mais conhecer mais da síndrome, né, que é uma síndrome tão rara. Então, nós temos um site. O site é artsbrasil.org.br. Lá tem um acervo científico, né, de pesquisas que nós já temos, tem algumas informações, tem o histórico, né, da associação, tem um formulário de pesquisa, tem um formulário de censo, tá? Então, quando tiver uma oportunidade, eu tiver que indicar o site para alguém, esse site aqui a Cris colocou, artsbrasil.org.br. Boa noite, Suziane. Durante esse ano, então, a Arts realizou algumas lives com profissionais da área da saúde. Então, tivemos live com o fisioterapeuta, com o neuropediatra, com o geneticista, com o odontopediatra, né, a fim de sanar dúvidas, fazer um bate-papo, interagir, fazer essa interação entre as famílias. E foi muito bacana, foi muito legal. E agora, para fechar esse ano, a gente decidiu fazer essa live de tema livre, onde várias pessoas interagiram pelo Instagram, colocando algumas dúvidas, e também vamos, durante o chat aqui, durante a nossa conversa também, sanar algumas dúvidas que surgirem agora. E não fiquem angustiadas se a pergunta que você fez não conseguiu ser falada por aqui, vai surgir outra oportunidade com certeza, que dependendo não vai dar tempo. Foram aqui, quantas que foram? Foram muitas perguntas. Então, se não der tempo, não se angustie, tá bom? E sim, no final, eu queria que vocês esperassem até o final da live, porque o Dr. Marcos tem uma grande novidade para contar para nós, para vocês. E também, durante todo o ano, esses últimos 2 anos, nós pedimos para fazer um recadastramento, né, a fim de atualizar o censo, para saber quantas pessoas com Rubinstein-Taube existem no Brasil. Então, durante esses 2 anos, esse formulário ficou disponível no site. Várias pessoas foram respondendo, então vamos trazer um panorama desse censo no final da live, tá? Então, aguardem até o final da live para saber
essas informações. Certo, pessoal? Boa noite quem foi chegando enquanto que eu fui falando. Continuam me ouvindo bem, né? Vou esperar o joinha aqui para saber se estão me ouvindo bem. Que aí vou começar a live de fato, chamando o Dr. Marcos. Bom, o Dr. Marcos Escobar, vou falar um pouquinho do currículo dele. Ele é neuropediatra, ele tem o título de neuropediatria pela USP, atuação em clínicas e hospitais especializados, como o Hospital Albert Einstein, Hospital 9 de Julho, Hospital Infantil Sabará e Amas Humani. Desde 2019 é pesquisador da Síndrome de Rubinstein-Taube, com ênfase no desenvolvimento cognitivo e aspectos comportamentais e comorbidades relacionadas à síndrome. Ele também participou do programa de estágio observacional no Boston Children's Hospital. E é um grande parceiro da ARTS, né? Uma pessoa que se dedica para a síndrome e é nosso parceiro da associação. E desde já, Dr. Marcos, antes mesmo de te convidar, já agradeço essa parceria, essa amizade, esse carinho que você sempre tem, né, com a ARTS e com todas as pessoas e familiares, né, da síndrome. Vou convidar aqui agora o Dr. Marcos, um minutinho. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, tudo jóia. Obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre muito legal estar participando aí dos eventos que a Artes promove. Obrigado por essa parceria aí que a gente tem tido aí já há um tempo já, né? E Sim. é sempre muito gostoso estar conversando com vocês, conversando com os pais, esclarecendo dúvidas, debatendo. Eu acho que é um momento que é sempre muito proveitoso, né? É um momento que eu acho que, obviamente, não é só proveitoso para os pais sanarem suas dúvidas, mas também é proveitoso para a gente entender alguns medos, algumas demandas, algumas questões que passam na cabeça dos pais, que às vezes não foge muito do nosso radar, acaba fugindo muito do nosso radar, na verdade, né? Sim. Mas, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada a você, é um prazer. Só ressaltando que as lives que foram feitas durante todo o ano estão salvas no YouTube da Associação da Artes, tá? Então, estão salvas no YouTube e também algumas no feed do Instagram. Algumas lives, inclusive do ano passado, que nós fizemos com o Dr. Marcos, com a doutora Sofia, estão salvas no YouTube da ARTS. Só digitar ARTS, Associação da Síndrome de Rubinstein-Taube, que estarão lá. Inclusive, teve uma pergunta que foi feita aqui, que também está dentro, inclusive que a gente fez uma live inteira sobre essa temática. Bom, então vamos lá, doutor Marcos. A primeira pergunta que eu coloquei em ordem, né, foram surgindo, e a primeira pergunta foi a mais feita, que é a diferença entre a Rubinstein-Taube tipo 1 e tipo 2. Bom, a primeira classificação, né, a primeira vez que foi feito o diagnóstico, que se chegou a síndrome, né, que foi descoberta, a síndrome foi descoberta, né, caracterizada como algo diferente das outras síndromes, não existia teste genético, né, que foi quando o Dr. Rubinstein e o Dr. Jack chegaram à conclusão que se tratava de algo diferente. Uhum. Com o passar do tempo, foi então observado que existiam dois genes que eram os mais importantes quando eles estavam alterados, mutados, ou existia uma variante que causavam a síndrome. Um era o CREB-P, que acho que é o mais comum, é o mais frequente e vai girar em torno de 50% dos casos, 55% das vezes. Esse é o gene responsável. E aí, como esse foi o primeiro descoberto, né, e é o mais frequente, deu-se o nome, então, de tipo 1. Na sequência, talvez ali mais ou menos com uns 10 a 15% das outras variantes, né, dos diagnósticos de Rubinstein, foram feitos
com esse outro gene que foi descoberto, né, que é o EP300, e que daí o EP300 passou a ser chamado de o Rubinstein tipo 2. Eu particularmente não gosto muito dessa denominação, né, porque existe uma quantidade grande, né, de Rubinsteins teve que não tem um gene aí a princípio, né? Então a gente está falando aí de 30% aí, talvez, e de que nenhum gene ainda foi descoberto, mas que o paciente acabaria apresentando aí os seus estigmas, os seus sinais, mesmo sem ter essas variantes nesses dois genes. E aí esse no caso, seria chamado o quê, né? Então, a gente falaria 1 e 2 referente ao CREB ou referente ao EP300, mas existe uma outra quantidade de pacientes que esses dois genes não são encontrados, alterados, né, para fazer essa diferenciação. Mas tanto o EP300 quanto o CREB-BP, os dois estão no cromossomo 16, por que esses dois são diagnosticados de antemão com síndrome de Rubinstein-Taube? Os sintomas são semelhantes, na verdade os sintomas são os mesmos, né? Acredite-se que, na verdade, o CREB e o EP300 sejam genes homólogos, acredite-se não, a teoria é essa, né? É como se a gente tivesse um step de gene. Então, lembrando, o que é o gene? O gene é uma quantidade de informação que a gente tem lá no nosso código genético e que vai produzir uma proteína. E a gente é feito de proteína, né? Desde do cabelo até a unha do pé, são quantidades de proteína que vão variar. Acontece que algumas proteínas não tem problema se tiver pouquinho, se tiver bastante, vão ser só variações da população. Mas existem algumas proteínas, principalmente algumas proteínas que têm um papel enzimático muitas vezes, mas algumas proteínas, quando falta, acaba tendo um impacto muito grande, né? São proteínas muito importantes. Então a gente não sabe se de fato, por uma questão evolucionista, né, uma questão de evolução, acabou que a gente tem uma reserva de gene, né? Isso não é a única coisa, não é o único gene, isso não é a única patologia que isso acontece, né? Isso acontece em outras também. Então, a princípio, a gente tem outros genes que são homólogos, mas funciona como se fosse um gene, são dois genes que têm funções muito parecidas, funções praticamente iguais. Então, não ter um é praticamente ter metade, né? Se você tem uma alteração, você vai acabar tendo um impacto muito grande em relação ao desenvolvimento de alguns sintomas. É como se fosse um carro com 4 rodas, né? E lembrando que os genes a gente tem 2 alelos, né? Então, é como se o CREB fosse os pneus da frente e o EP300 os de trás. Como, algo como se fosse parecido com isso, né? Entendi. O EP300, aqui veio a pergunta, o EP300 está no cromossomo 22? Isso. Os genes do CREB e do EP300 estão em locais diferentes, né? Então, eles não estão, no caso, o CREB, ele está no 16, né? E o EP300 está em outra localização, está no 22. Então, por mais que isso aconteça, né, por mais que eles sejam muito parecidos, por mais que eles sejam homólogos, né, eles estão em localizações muito diferentes. Talvez seja algo mesmo de proteção, né, para o próprio código genético, porque se a gente perder, a chance de a gente perder o outro é estatisticamente improvável. Entendi. E em termos de sinais, sintomas físicos, clínicos, né, o tipo... A gente desculpa. Semelhantes, né? As pessoas que têm a síndrome de Rubinstein-Taube do tipo 1 são muito semelhantes. E as que têm o EP300 são um pouquinho diferentes, né? O olhinho puxado, EP300 não costuma ter aquele olhinho, né, puxado um pouco para baixo. A questão do dedo, os dedos alargados ou angulados, né? Tem essas diferenças, né? Existem algumas diferenças, mas muitas vezes essas diferenças são mais caracterizadas, talvez por uma disfunção maior ou menor da proteína que está sendo mutada. Então, às vezes você tem um paciente com uma alteração muito grave no CREB, que você vai ter sintomas mais proeminentes, né? Ou uma alteração muito grave no EP300, e essa mutação vai causar sintomas mais proeminentes. Se tentava
precisar do tipo, não, o tipo 1 tem essas características, o tipo 2 tem essas características, mas, via de regra, a gente não consegue diferenciar tão bem, assim, olhando o paciente e dizer, isso aqui é um EP300, isso aqui é um CREB. A correspondência clínica, né, quando eu digo correspondência clínica, a gente não consegue diferenciar, olhando para um paciente, se é CREB ou se é EP300. Então, a gente sempre testa os dois, né, quando a gente está em dúvida e vai solicitar o exame genético, os dois são testados, né. Normalmente a gente não pede só, obviamente, uns testes específicos, né, para esses dois genes, a gente pede uma avaliação completa, mas é muito difícil a gente diferenciar um do outro. Parece que uma das coisas que mais pareceu de diferença assim, foi a presença de pré-eclâmpsia nas variantes do EP300. Foi uma coisa que acabou sendo observada. Então, mães que estavam grávidas de um bebê que tinha uma variante no EP300, variante e mutação é a mesma coisa. Essas mães apresentavam pré-eclâmpsia, o que também nem sempre acontece. Então, o que faz com que a gente não consiga diferenciar de fato o que é CREB e o que é EP300. Na prática, na clínica, né? Quando a gente pede o exame, fica claro. Né? Entendi. E a nível de saúde também não é algo tão definido, né? Porque quem tem EP300 tem alguns problemas de saúde X, quem tem a variante no CREB-BP tem problemas de saúde Y, isso também não é muito definido, então. Exatamente, a gente não tem muita definição. Talvez o que faça mais sentido é a gente saber o quanto de função existe nessa proteína mutada. Quanto de função existe nessa proteína que houve um impacto na sua leitura, na sua receita. Quanto de impacto surgiu em relação a isso. Sim. E do cognitivo? Na parte cognitiva difere? EP300 e CREB-BP? A princípio também não. Parece que os dois no cérebro têm uma função muito parecida, né? Parece que os dois têm uma influência muito grande na questão da sinalização, das sinapses, da formação das redes neurais, da plasticidade neuronal. Os dois têm uma influência muito importante. Alguns trabalhos recentes mostraram que existe uma relação da proteína do CBP, né, que é a proteína que é formada. Eu acho que a gente até discutiu um pouco isso naquele outro encontro que a gente teve, né? Mas o CBP, que é uma proteína que está relacionada com o Rubinstein, parece que existe uma disfunção dessa proteína também nos pacientes que têm Alzheimer. Eu já me adiantando em relação também a essa questão do Alzheimer, né? Mas parece que a disfunção que acontece nessa proteína não é a mesma coisa que acontece como disfunção no paciente com Rubinstein-Taube, são coisas diferentes. Então, existe essa correlação, quer dizer, na verdade não, existe essa mesma proteína, né, que é o CBP, que está alterado no paciente que tem Alzheimer e também pode estar avaliada, né, no paciente que tenha, teoricamente, o Rubinstein tipo 1, né, a variante no CREB-P. Porque surgiu essa pergunta, pessoal, do Alzheimer, se as pessoas com Rubinstein-Taube têm maior propensão para desenvolver o Alzheimer. Então, não. É isso? Isso, até o que a gente tem de informação hoje não. A gente entende, né, então se for procurar sobre como que o Alzheimer funciona, o CREB e o CBP vão estar citados ali no meio, né, de como existe um impacto em relação a essa proteína nessa função, ou na disfunção, no caso, que acontece no Alzheimer. Mas o que os trabalhos que acompanharam os pacientes por bastante tempo, eles não observaram que existe essa predisposição do paciente desenvolver algum quadro neurodegenerativo, um quadro em que o neurônio vai se machucando, ele entra em apoptose. Isso não foi observado. Ao mesmo tempo que esses trabalhos
que acompanharam por bastante tempo os pacientes, ao mesmo tempo que eles não observaram isso, eles observaram que os pacientes eles modificam o seu humor, eles às vezes modificam um pouco do comportamento, mas assim, é uma coisa também que a vida também faz com que a gente mude o nosso humor e o nosso comportamento, né? Mas não parece que isso está relacionado a um processo neurodegenerativo. Uhum. Pegando isso emprestado de algumas outras síndromes, e especificamente eu falo da síndrome de Down, pacientes que têm síndrome de Down, eles têm uma maior predisposição, de fato, a desenvolver um quadro de Alzheimer. Então, é um risco aumentado de Alzheimer nos pacientes que têm síndrome de Down, conforme eles vão ficando idosos, né? A gente tem visto mais pacientes com síndrome de Down idosos, porque conforme a gente avança com medicina, a gente avança com os cuidados, a gente se antecipa em relação às complicações, a sobrevida de todo mundo aumenta. Então foi observado que pacientes com síndrome de Down tinham esse processo neurodegenerativo, tipo o Alzheimer. Mas aí você pensou, poxa, então talvez a síndrome de Rubinstein teve, também não teria essa relação, mas o que se acompanhou dos pacientes, isso não foi observado. De fato, é uma hipótese, algumas pessoas consideram isso como hipótese. Que nem eu falei, ela não é algo que foi tirado do nada por conta dessa relação da proteína, mas o que a gente pode dizer hoje é que a gente não pode afirmar isso, né? Hoje. Entendi. Como a gente está nesse tema introdutório aqui que a gente diferenciou, o tipo 1, tipo 2, eu vou aproveitar aqui e puxar a Angélica, comentou aqui no nosso chat, que o sobrinho dela de 3 anos foi diagnosticado recentemente com a síndrome, e a geneticista falou que a mutação dele é a única no Brasil. E ele fica muito doente, né? Ela ainda está em procura de informações. Angélica, seja bem-vinda. Depois, a gente comentou mais no início do site da associação, artsbrasil.org.br. Lá tem artigos científicos, tem alguns formulários, mas seja bem-vinda para conversar com nós no Instagram da Arts, mandando um direct que a gente pode recepcionar, conversar mais com você e com a sua família, né? E aí ela colocou, inclusive aqui, da questão respiratória, que tem muito problema respiratório. Teve uma pergunta aqui também, que foi feita pelo Instagram anteriormente, se existe alguma relação de Rubinstein com maior risco de desenvolver pneumonia, essas doenças respiratórias mais graves. Existe isso? Sim, existe de fato, né? O Rubinstein, né? O CREB e o EP300 são genes que codificam proteínas que atuam em muitas outras proteínas. Então, é como se eles regulassem a função de várias outras proteínas. E isso torna o Rubinstein extremamente complexo, porque é como se a gente desse um peteleco num dominó que derrubasse outros 2, que derrubasse outros 4, que derrubasse outros 8. Então, a complexidade é muito grande, porque às vezes você tem alterações que não estão relacionadas diretamente com nenhum desses 2 genes, mas estão relacionados com genes que eles regulam. Sim. Então, o que às vezes acontece é isso. E alterações imunológicas são frequentes. A gente acaba vendo algumas alterações imunológicas relacionadas à parte humoral, à parte de anticorpos, a gente vê, às vezes, um aumento de células de defesa para compensar algumas coisas, a gente vê algumas vezes alterações de plaquetas, tudo isso por conta de outros genes que são regulados pelo EP300 e pelo CREB, né? Pelo CREB-P. Então, perdão, desculpa. Não, pode terminar o seu raciocínio. Então, a chance de infecção, ela aumenta, né? A nossa parte imunológica, a parte dos nossos soldadinhos, a parte que combate as infecções e regula, né? O que é infecção e o que não é infecção, né? E, ao mesmo tempo, né, da mesma forma que a gente tem essa questão imunológica, a gente também tem algumas alterações que aumentam um pouquinho a predisposição a infecções. Então, alterações anatômicas, como um céu da boca que é mais fundo, que diminui a cavidade, uma alteração de deglutição, uma incoordenação de deglutição, tudo isso acaba comprometendo um pouquinho a questão, às vezes, de engolir, de acumular mais secreção, e que predispõe a outras infecções também, né? Então, não é só uma questão imunológica, mas a gente também tem questões neuroanatômicas, no caso, né? Que também podem aumentar a chance de outras infecções. Então, a gente tem um combo aí, né? Coisas que ajudam a aumentar as questões infecciosas. Isso. É exatamente isso que eu ia comentar. Tem a parte da propensão pela genética,
essa imunodeficiência, e tem a questão ali que a Fernanda comentou agora, a disfagia, essa parte motora também, que é comprometida e que pode desencadear uma pneumonia por broncoaspiração, por exemplo. Né? Essa Sim, sim. dificuldade de conseguir coordenar a respiração, deglutição, né? Então, realmente a pessoa com Rubinstein-Taube é um quebra-cabeça, né? Uhum. E de fato é mesmo. É que a também comentou aqui agora que a sobrinha dela foi diagnosticada há pouco tempo. Seja bem-vinda também, Amanda. E ela já perguntou sobre a questão de epilepsia. Tem maiores chances, né, de desenvolver, né, a pessoa com síndrome de Rubinstein-Taube, né, desenvolver a epilepsia, né? Sim, isso é uma coisa que a gente acaba ficando um pouco mais de olho, né? Antigamente se achava que era mais frequente, né? Hoje não é tão frequente quanto a gente achava que era, mas existe um aumento de chance de quadro de epilepsia, né? Mais ainda, alterações no eletroencefalo, o que não necessariamente significa epilepsia. Lembrando que epilepsia é uma predisposição para você ter uma crise convulsiva, para você ter uma epilepsia, para você ter uma crise epiléptica, né? Se você tem essa predisposição, a gente vai chamar isso de epilepsia. Uhum. Pelas alterações que existem de conversa entre um neurônio e outro, né, principalmente da função inibitória neuronal, a função do neurônio fazer o outro fechar a boca, fazer o outro parar de disparar, né, parar de estimular, essas alterações podem aumentar a chance de uma atividade do neurônio, que o neurônio ele funciona dando choquinhos, né? Então, essa alteração faz com que o neurônio, algum grupo de neurônios, fique desregulado e comece a disparar sem que ninguém tenha estimulado ele. Ou comece a disparar sem que ninguém consiga mandar ele calar a boca, consiga inibir a função dele. Entendi. E aí é por isso que a gente acaba vendo um aumento de chance. A gente vê os pacientes tendo epilepsia, né, tendo essas crises convulsivas. Mas isso não acontece com a maioria. A maior parte dos pacientes com Rubinstein-Taube não vão ter epilepsia. Uhum. Mas a maior parte vão ter alterações eletroencefálicas, que nem eu falei, não significa que ele vai ter epilepsia. É uma coisa para a gente ficar de olho, obviamente, mas não significa que eles vão convulsionar. Entendi. Então, o eletroencefalograma é um exame que está dentro do check-up, né? Do check-up. Sim, a gente faz, né? Eles ajudam a gente também no diagnóstico. Existe um padrão específico que aparece no Rubinstein-Taube do eletroencefalo, mas é importante a gente fazer por conta dessa predisposição. Mas o eletroencefalo, algumas vezes, né, algumas exceções, mas o eletroencefalo ele não define se o paciente tem ou não tem epilepsia. Uhum. Mas no caso do Rubinstein-Taube é interessante para a gente poder ficar de olho em algumas questões. Principalmente se o paciente, por exemplo, tem alguma coisa que eu não sei se é crise ou se não é, ou algum movimento que pode ser um automatismo, que na verdade é uma estereotipia, ou um tique, e que às vezes confunde bastante a gente. No paciente que eu sei que tem uma predisposição a ter, então eu vou às vezes pecar pelo excesso, eu vou repetir o exame, eu vou fazer o exame prolongado, porque eu sei que é um paciente que eu preciso ter mais cuidado nesse sentido. Entendi. E, doutor Marcos, aproveitando esse gancho, e já que tem bastante gente nova aqui com a gente na live, quais seriam os profissionais, os exames que você aconselharia nesse começo para quem está começando a trilhar esse caminho, né, que precisa pesquisar, que precisa se encontrar, entender... Quem que eles poderiam assim procurar de médico, né, as especialistas otorrino, neuropediatra, e os exames, assim, teriam um escopo assim básico para dar para começar? Sim. Na investigação a gente vai ver tudo, né? Então vamos ver se não tem malformações, se o coração está funcional, se não tem nenhuma alteração estrutural, rim, intestino, então tudo vai ter que ser visto no primeiro momento. O acompanhamento é importante que ele seja multidisciplinar, porque é importante a gente juntar os vários saberes. Eu, como neurologista, muito pouco provável daria alguma opinião na parte de cardiologia. É extremamente complexo, né? E a gente precisa reconhecer que existem essas limitações.
E eu entendo que existe, às vezes, um pouco de aflição, né? O fato de a gente ter muito médico, né? Mas, poxa, é um neuro, é um ortopedista, é o endócrino, é o pneumologista, é o gastro. E existe essa importância porque são pacientes complexos. E, e aí isso acontece por mais que a gente tenha esses desconfortos. É sempre importante a gente ter alguém, alguém que chefie, né, alguém que coordene, um pediatra que tem experiência com síndromes, que conheça, obviamente, a síndrome, que vai fazer os exames periódicos e que principalmente consiga enxergar o paciente de uma maneira mais global, uma maneira mais holística, né? E não só o paciente, a família também, porque a família também tem as suas demandas. E não só a família, mas o contexto onde esse paciente está inserido. Então é importante que a gente tenha alguém que coordene, né, o, as outras especialidades. O que não necessariamente também significa que um que talvez esteja coordenando o cuidado de um determinado paciente também não possa, às vezes, ser alguém que faça simplesmente a parte da equipe multidisciplinar ali do outro lado. Então, eu tenho alguns pacientes que eu coordeno, eu faço investigação, tudo bem, acho que faz parte que às vezes seja só uma outra especialidade que vai dar sua opinião na sua especialidade ali, né? Então, é importante que se tenha ali, então, alguém que coordene. Então, geralmente o pediatra, que eu acho que o geneticista também, né? Muitos geneticistas são formados em pediatria, fazem pediatria, né? Tem residência de pediatria, e depois fazem a parte genética. Eles conseguem ter essa visão mais global do paciente, às vezes adiantar mesmo algumas demandas, algumas questões que surgem ali e enxergar esse paciente inserido no seu contexto, na sua família, no seu ambiente. Como a gente citou, a parte neurológica, é importante a gente estar sempre de olho, então neurologista infantil, ortopedista pelas questões ortopédicas, pelas questões de escoliose, as malformações que podem acontecer da parte ósseo-esqueléticas, né? O gastro, a gente acaba vendo alterações gástricas como refluxo, oftalmo, né, pelas alterações oftalmológicas que também a gente vê bastante, otorrino, muito importante. Existe uma chance aumentada de alteração auditiva, não só pelas infecções de repetição, mas também existe a questão neurosensorial que pode estar relacionada. O cardio, pelo menos que faça uma avaliação no paciente, né? Muitos pacientes acabam tendo alterações cardíacas associadas. Pneumologista também, né? Tendo muito frequentemente aí do lado do cardiologista. E também pelas questões infecciosas respiratórias. E também especialidades que não são médicos, como, por exemplo, dentista, terapeuta ocupacional, fisioterapia, nutricionista, psicólogo. Então é sempre importante a gente contar com a fono, que é muito importante. Então, é sempre importante a gente contar com uma equipe multidisciplinar. Sim, sim. E aqui a Angélica, né? Muita gente nova, Angélica, Amanda, não sei se tem mais gente nova aqui com a gente na live. E assim, reforçando isso que o Dr. Marcos está falando, e eu falando também como mãe, né? De uma filha com a síndrome de Rubinstein-Taube, porque pensando num panorama de São Paulo, onde a gente tem vários profissionais bons, né? Dependendo do local do Brasil onde você estiver e do contexto geral da família, às vezes é difícil você achar um profissional. E assim, o que eu diria é que muitas vezes o profissional pode não conhecer da síndrome, mas ele pode querer e abraçar a causa do seu filho. Então, procurar todas as especialidades precisa. Mas às vezes você vai naquele profissional e você vai tratar o seu filho como qualquer outro. Eu tive uma experiência dessa, né? A minha filha ali, ela ficava muito secretiva, tinha muita rinite no primeiro ano de vida. E só que ninguém dava muita atenção porque ela não evoluía para pneumonia, não evoluía para bronquite, mas atrapalhava demais a qualidade de vida dela. Até que eu encontrei um otorrino que de fato falou: não, ela precisa melhorar disso. E aí ela de fato melhorou. Então, o que a gente precisa é de fato achar profissionais, tanto médicos quanto terapeutas, que vão abraçar a causa do nosso filho. Porque achar um profissional que de fato vá conhecer a síndrome é raro também, né? A síndrome. Então, e os médicos, e assim, no início, um fono, fisioterapia,
fisioterapeuta e TO, acho que assim, esses três de início são assim fundamentais, né? Principalmente físio e fono, né, no início. Com Então, acho certeza. que dá para começar. Você me faz um flashback, né, de quando a gente começou a investigação da Alia, que foi justamente isso, procura esse, procura aquele outro, esse, porque esse aqui não tá Sim, bom, muito legal. Então, é suado, mas a gente chega lá, né? sim, sim. Efro também. E vai de acordo também com as urgências de cada criança, né? Às vezes alguma criança tem Uhum. mais respiratória, tem uma urgência, né, cardíaca, então vai de acordo também com a demanda, né, Sim, de cada criança. sim. A investigação inicial ela vai se dar em tudo, né? Mas lembrando que existe uma variação muito grande em relação aos órgãos que podem ser acometidos. Sim. Então, muitas vezes a criança não tem alterações naquele órgão específico e tudo bem, né? Aquele especialista não vai precisar acompanhar, né? Tá tranquilo. Sim. Anualmente a gente sabe que é importante a gente estar sempre se antecipando a parte auditiva, então, por mais que não tenha alterações auditivas, a gente não tira o otorrino da jogada. A parte oftalmológica também pode ser progressiva, né? Uhum. E o neurologista eu vou puxar a sardinha para o meu lado também, né? Obviamente. É fundamental. Foi também aqui feita pelo Instagram foi a questão da fala. Por que que a fala que é o calcanhar de Aquiles da pessoa com Rubinstein-Taube? Até comentei, né, com você que tem certas funções no nosso organismo, a própria função esficteriana, né, de evacuar, urinar, que parece que é mais difícil, essas coordenações meio subjetivas, parece que é mais difícil do que a fala. Mas eles conseguem. A fala é aquela dificuldade. Tem alguma explicação específica, alguma coisa relacionada à genética ou não? Assim, a fala é muito complexa. Apesar da gente começar cedo, e começar o desenvolvimento da fala antes mesmo da gente conseguir fazer o controle esfincteriano, mas a fala é extremamente complexa, né? A gente não sabe muito bem como é que se dá a relação entre genes e a linguagem, porque a gente também não entende muito bem como se dá a linguagem do cérebro. Existem muitos teóricos, né, e a linguagem acaba entrando às vezes até no universo que se aproxima até de coisas que são muito subjetivas para a gente ter uma compreensão da linguagem em si. Mas a linguagem, ela está muito mais do que uma região no cérebro, ou uma coisa focal, ou uma rede neural, mas parecem que várias redes cerebrais estão envolvidas no processo da linguagem. Então, o processo de linguagem ele é extremamente complexo. E a linguagem também, né, a gente começa a formar linguagem nesse processo de ser estimulado, e esse processo de formação de linguagem também começa a formar o processo do próprio pensamento, que a gente acaba pensando através da linguagem. Então, linguagem não é só codificar uma informação e botar uma informação na cabeça do outro, como alguns teóricos antigamente pensavam, mas talvez a linguagem ela vai além do que botar uma informação na cabeça do outro, mas talvez também colocar uma informação nessa própria cabeça. E isso envolve várias outras vias cerebrais que a gente ainda não entende muito bem como é que elas funcionam. Então, o processo de linguagem é um processo extremamente complexo. Quando a gente fala de um cérebro que está em desenvolvimento, a gente está colocando um grau a mais aí de complexidade. A neurologia, né, tinha um neurologista que falava que a neurologia se desenvolveu, e o termo em inglês talvez fique até interessante, que é de stroke in stroke, e traduzindo seria de derrame em pancada. Porque uma pessoa adulta tinha lá um machucado ali no cérebro, tinha um derrame e ela parava de falar, opa, a linguagem está ali. Ou uma outra pessoa estava lá trabalhando e atravessava um ferro na cabeça dela, machucou a cabeça, machucou o cérebro ali e a pessoa começou a ter um comportamento agressivo. Opa, a parte de agressividade está ali. Aí a outra pessoa teve um outro derrame ali e parou de reconhecer uma parte do corpo. Então, no adulto, as funções cerebrais estão bem localizadas, mas na criança não está. Né? Na criança as coisas parecem que ainda estão tudo meio misturado, meio muito sem uma função definida. Isso torna a definição, a localização mais difícil. Entendi. E
existem alguns genes que são candidatos para a gente tentar entender como se dá esse processo da formação de linguagem, de leitura, mas a gente ainda não tem nada muito concreto do que o que esse gene faz para alterar a linguagem, de que não seja alterações de formação de rede, de plasticidade e por aí vai. Que provavelmente acaba também fazendo sentido o paciente com Rubinstein teve. Mas o que eu vejo, minha avaliação, né, é a minha impressão, obviamente, isso não tem livro, e é uma conjectura, mas minha impressão é que a dificuldade do paciente com Rubinstein teve de gravar pacotes motores, principalmente pacotes motores finos, acaba sendo muito mais difícil. Então a gente tem uma memória específica, que é a memória motora, que a gente não precisa pensar para fazer. A gente vai lá e faz um movimento específico. E a gente tem esse pacote motor para várias funções. Desde escovar o dente, que a gente faz isso automaticamente, pensando que a gente tem que fazer, até a fala. Então, quando, por exemplo, a gente passa para escovar o dente com a outra mão, que a gente não tem aquele pacote motor formado tão bem, a gente tem que se concentrar, a gente tem que, às vezes, acerta a gengiva, sem querer, às vezes, enfia escovando o nariz. Por que isso acontece? Porque a gente não tem esses pacotes motores, essas memórias motoras bem formadas. E a minha impressão é que os pacientes com Rubinstein têm mais dificuldade de formar esses pacotes motores, mais dificuldade de gravar essa informação motora. E aí a gente observa uma dificuldade maior numa comunicação que a gente chama de expressiva, que é a comunicação que a gente bota para fora, que a gente se expressa, e um acometimento menor da comunicação que a gente chama de receptiva, que é o que a gente entende, que a gente compreende. Então a gente acaba encontrando um pouquinho dessa disparidade. Mas minha impressão é que essa dificuldade do aprendizado motor, na parte de linguagem, fala, tem um papel muito importante nessa dificuldade a mais do paciente em desenvolver a linguagem expressiva. Sim, entendi. E é uma integração, né? A fala é uma integração do motor, né, do repertório, né, de linguagem, né, que a pessoa tem. E a Cris perguntou aqui que estaria relacionado com a praxia. Sim. Isso é praxia. Sim. A praxia o praxis é isso, é o pacote motor que a gente vai gravar. Então, se você faz um determinado movimento, você grava aquele movimento e você faz. Faz de cabeça, sem precisar pensar. Então, eu dirijo, que eu tenho esses pacotes motores na minha cabeça, e eu vou dirigir, vou escutar música também. Mas a primeira vez que eu estava dirigindo, né, nada podia acontecer à minha volta, porque isso é importante. Então, essa capacidade de gravar esses pacotes motores é a praxia. E a gente tem praxias para tudo. A gente tem movimentos motores para tudo. A gente tem movimentos motores para mexer a mão, para mexer o pé, para andar. A gente tem movimentos motores, inclusive, para olhar. Então, a gente movimenta os olhos, onde a gente quer, também, pelos quadros, para essa capacidade de gravar esse movimento, esse pacote motor. Entendi. Mas tem tudo a ver com praxia mesmo. Praxia, entendi. E também a própria anatomia, aqui quem perguntou, a Daisy perguntou se essa dificuldade da fala poderia estar também relacionada com a própria anatomia, né? A questão do palato, a dentição. E a própria perfeito. Mas exatamente. Existe a gente acaba observando uma hipotonia muito grande. Hipotonia é como se estivesse mais molinho, né? Então a gente vê uma hipotonia importante no paciente com Rubinstein, né? Pelo menos até certo período, essa hipotonia, e em alguns grupamentos essa hipotonia acaba avançando bastante tempo. Mas a hipotonia de face, principalmente dessa região da boca, ela é muito importante. Isso dificulta bastante essa coordenação de movimentos, né? Então a hipotonia é esse grau de contração que eu tenho de um músculo em repouso. Então, sem pensar, o músculo tem um grau de contração. Tem gente que, se você vai na academia, você aumenta o tônus. Você não precisa ficar toda hora pensando para ficar durinho. Simplesmente a pessoa fica durinho. Se você não vai na academia fazer exercício, você fica mais hipotônico, mais molinho. E é isso. A gente não precisa ficar pensando para contrair o músculo. O músculo se contrai no repouso. E é isso que é o tônus. Então, a gente observa que os pacientes que têm Rubinstein eles têm uma alteração de tônus. Eles têm uma hipotonia, um músculo mais molinho em alguns lugares, e uma hipertonia, o músculo fica mais duro em outros lugares. Então a gente acaba observando isso.
Sim, sim, eu lembro da minha filha assim também. E só, doutor Marcos, agora são 21h14. Para quem está Tá. chegando agora para a live, a gente está fazendo a live tema livre, tivemos várias perguntas já feitas pelo Instagram, muitas sendo feitas aqui pelo chat, e eu estou tentando fazer um link, né, contextualizando as perguntas já feitas, as que estão acontecendo agora, mas talvez não seja possível finalizarmos, tá? Sim. Tá mandando perguntas que a gente não conseguiu abordar aqui, podem mandar novamente para o Instagram da Arts. No início do ano que vem faremos uma live, estamos pensando, programando em fazer uma live justamente para essa questão da fala, tá? Então agora vamos encerrar essa parte, né? Eu acho que da fala, Sim, sim. a live especificamente. Temos várias lives já gravadas no YouTube da Arts, algumas estão também no feed do Instagram. Então, quem está chegando agora pode dar uma olhadinha nessas lives. Às vezes a sua pergunta também já está lá, ou até outras explicações até mais profundas, né? Dependendo da live. E aqui, então, para a gente de repente começar a caminhar para o final, doutor Marcos, o que o senhor acha? Sim, sim. Claro, claro. Uma temática aqui que, fazendo um apanhado geral, que foi perguntado muito aqui, eu sei que também já surgiu aqui no chat a questão do TEA, essa parte comportamental, questão de se pode haver retrocesso no desenvolvimento com o passar Uhum. do tempo, foi uma pergunta que eu acho bem bacana. Se pode haver retrocesso no desenvolvimento, questão de medicações, quais os critérios, né, de entrar com alguma medicação para irritabilidade, para questões comportamentais, e até, de repente, a gente entra nessa parte do TEA, né, o quanto que às vezes é falta de conhecimento da síndrome, que foi exposto aqui, né, então para a gente encerrar falando nessa parte comportamental. Claro, claro. Sobre o TEA, existiu, num primeiro momento, uma correlação entre o Rubinstein TEA e o transtorno espectro autista. Esses trabalhos, eles não fizeram um diagnóstico, mas o que esses trabalhos mostraram foram que os pacientes tinham traços de, tinham sinais de, mas não necessariamente o diagnóstico de. Porque é quase que uma coisa que a gente acaba observando no paciente com Einstein teve é até um pouco do contrário do TEA, né? Porque é uma socialização até demais, né? Então, são muito sociáveis. E a gente observa uma dificuldade muito grande de fala, uma socialização muito grande e alguns comportamentos repetitivos, né? Alguns comportamentos ritualísticos, às vezes até alguns comportamentos obsessivos compulsivos, Uhum. que acabam sendo critérios B de transtorno espectro autista. Então, o que eu acabo observando, de fato, são pacientes que buscam interação, têm curiosidade, que eles vão atrás, que eles gostam de estar junto, que eles gostam de interagir, mas acabam tendo uma restrição um pouquinho da questão da linguagem e um pouquinho de sinais do TEA relacionados à questão dos comportamentos repetitivos. Mas a incidência de TEA no paciente, do diagnóstico de TEA no paciente com Einstein TB, ela é maior do que na população geral, mas ela não é tão grande como a gente achava que era inicialmente, por conta dessa questão do diagnóstico nos primeiros trabalhos científicos. Em relação à questão de medicação, né, que muitas vezes a gente acaba olhando para o paciente com sintomas que acabam comprometendo aí o dia a dia, e se pensa muito na medicação. A gente não tem uma medicação para o quadro de Rubinstein. O tratamento ele é muito voltado para a gente se antecipar alguns riscos e para a gente focar na reabilitação. Mas não existe um remédio, por enquanto, que a gente dê para o paciente para suprir o papel dessa disfunção dessas proteínas. O que a gente trata muitas vezes são sintomas. E a indicação da medicação, ela geralmente está relacionada com o quanto que aquele sintoma causa de comprometimento. Então, eu tenho um sintoma que está atrapalhando muito, que está atrapalhando nas terapias, está diminuindo o meu rendimento, ou eu tenho um sintoma que está trazendo risco para mim, ou risco para outras pessoas, ou eu tenho um desgaste muito grande por conta desse sintoma, aí eu vou pensar na questão medicamentosa. Eu acho que até perguntaram alguma coisa sobre tique. Tique é a mesma coisa. Se eu tenho um tique que não está incomodando, que não está atrapalhando e está tudo bem, e que não está colocando a criança em risco, não tem problema. Né? A gente vai manejar isso da forma que for melhor para o paciente. A gente não precisa tirar um tique só porque incomoda a gente. Sim. Se a criança está bem
está tudo bem, não tem problema. Hum. Então isso é importante a gente ter em mente. Ah, não, mas o tique está atrapalhando. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é pensar na abordagem terapêutica. Então, vamos entender de onde está vindo esse sintoma, vamos ver o que aumenta a frequência desse sintoma, vamos ver quais são os gatilhos desse sintoma. Para a gente poder, então, abordar e modificar o ambiente e modificar estímulos e gatilhos para, então, alterar o comportamento que a gente está observando, que está trazendo prejuízo. Caso exista falha aí nessa abordagem, aí obviamente a gente pode pensar na medicação, mas é uma coisa que a gente sempre fala, né, durante as consultas, né, que remédio não é para sempre, né? A gente tem que começar a medicação, mas sempre ter em mente que em algum momento seria interessante a gente pensar em tirar, ou em algum momento considerar reduzir dose, né, para a gente poder entender o que está acontecendo de fato. É olhar o panorama todo, né? Mas que em algumas situações a medicação pode ser libertadora, né? Sim, sim, de fato, né? Com tanto medo, né? Principalmente em oferecer o psicotrópico, né? Mas às vezes pode ser, né? Pode ser libertador, né? Para a criança. Sim, o objetivo de fato primeiro a gente vai olhar para a criança. Então, às vezes é um comportamento que desgasta muito a criança, que impede até o próprio processo terapêutico, mas a criança sofre com isso, né? Então, a gente tem muitas vezes o objetivo de aliviar esse sofrimento, de aliviar esse desgaste, né? De aliviar esse sintoma que às vezes está causando o prejuízo, ou o que quer que seja. Mas, de fato, esse efeito de melhora, essa sensação de paz, né, essa sensação libertadora, ela de fato acontece e às vezes é o que deixa os pais muito inseguros, do tipo, mas a gente vai tirar mesmo. E sim, né, a gente às vezes tem que tentar, né. Sim. Aí a Amélia até perguntou aqui, ela perguntou, a agressividade pode também estar ligada à não compreensão devido à fala, né, nas emoções. Às vezes a dificuldade de comunicação pode gerar comportamentos agressivos. Sim, a fala, né, quando você tem uma alteração de fala, né, a agressividade ela aparece bastante. É a maneira que a criança às vezes arranja para ela conseguir se comunicar. Então, é aí que a gente tem que fazer as intervenções. Tipo, não é assim que você vai se comunicar. Não é assim que você vai mostrar que você não gostou. Então, vamos usar outras ferramentas. Vamos aumentar esse repertório de comportamentos. Vamos usar outros jeitos de você dizer que não é isso. Então, a fala e crianças que não falam, que têm uma alteração de fala, é muito frequente a gente ver essa questão de agressividade, irritabilidade, porque é um jeito da criança botar para fora ali o que está acontecendo e não através das palavras. Imagina, né, se fosse com a gente, né? A gente sim. e não conseguir expressar. Não. E a questão de retrocesso no desenvolvimento do pode existir? Geralmente, quando a gente vê essa questão de retrocesso, normalmente a gente está vendo algo a mais ali. Então, eu estou vendo um paciente que ele desaprendeu, ele regrediu, ele aprendeu a fazer coisa e desaprendeu. Então, eu vou estar olhando para alguma coisa que descompensou, ou uma alteração de humor, ou um quadro ansioso, ou eu vou estar olhando para um comportamento mal adaptativo, ou uma quebra muito importante de ambiente, de rotina. Então, eu vou estar vendo alguma coisa acontecendo ali com essa criança. Desde coisas que estão em volta até coisas na própria criança. Né? Então, eu estava acompanhando um paciente, não tinha Rubinstein-Table, tinha uma outra síndrome, e de repente essa criança ficou extremamente agressiva. Desaprendeu, regrediu bastante, e a gente não estava entendendo o que era. Aí a gente examinou, eu tirava toda a roupinha, examinava tudo, não tinha nada, palpava linfonodo, exame de sangue. Não sei o que está acontecendo. Aí entramos com medicação. Aí o pai voltou 15 dias depois e falou, não funcionou, ela diminuiu um pouquinho nos primeiros dias, mas voltou. Aí a gente aumenta a dose. Aí continua examinando, olha a boca, olha tudo e nada. Aí um belo dia o pai falou que ela foi morder, acho que era uma cenoura, e o dente dela fez assim, cloc. Ela tava com uma cara, e alguém botou um curativo ali e não viu, mas a cara foi comendo o dente todo dela, né? E ficou só uma casquinha. E na hora que ela foi morder uma cenourinha, ela quebrou o dente esfarelou. Então, assim, eu fico imaginando o quanto de dor que essa criança não sentiu e o quanto que aquela agressividade que ela estava mostrando e o quanto que aquela regressão não era porque era uma criança que estava passando por dor o tempo todo. Então, às vezes, isso é importante a gente estar de olho, porque às vezes pode ser alguma coisa
no ambiente, como a questão da rotina, alterações de sono, alterações de humor, os comportamentos maladaptativos, como pode ser alguma coisa descompensando um quadro álgico, um quadro de dor, algum tipo de desconforto. Então a gente precisa começar a tirar essas coisas da frente. Mas a gente não está lidando com um quadro que é neurodegenerativo. O Rubinstein teve, até que se prove o contrário, não é uma condição neurodegenerativa. Então a gente não espera regressão que não seja por alguma outra causa. A Isabela, que fez a pergunta, ela até esclareceu a dúvida dela aqui. Ela perguntou porque a filha dela, ela falava, né, algumas palavrinhas com 1 ano e 3 meses, depois ela parou de falar e melhorou no desenvolvimento motor. Isso pode acontecer? Como se fossem blocos, né? Aprende uma coisa, depois não faz mais isso, aprende outra coisa. É como se não... Isso. Sim. É, quando a gente olha para uma criança antes de 1 ano, ou até ali em torno de 1 ano, e a gente observa que ela fala algumas coisas e depois desaprende, e a gente acaba observando isso em algumas condições. Não se sabe muito bem por que isso acontece, mas a teoria é que talvez o fato dela falar e usar a linguagem daquela forma naquele momento não seja, talvez seja uma coisa meio que de transição, talvez seja mais uma questão de repetição da criança, talvez não tenha uma função tão comunicativa, e talvez as próprias modificações que acontecem no cérebro fazem com que aquele aprendizado vá se perder, porque daí a gente transfere talvez a linguagem para outro lugar. Isso é teórico, né? Não é algo que seja comprovado. Então, talvez esse primeiro momento a criança fala e depois aprende, porque o cérebro estaria amadurecendo. Mas aí você estaria amadurecendo e passando a linguagem para outro lugar que não está funcionando bem. E aí você perderia essa função de linguagem. A gente acaba vendo isso bastante nos pacientes que têm transtorno espectro autista, que começa a falar e depois regride. É sempre importante a gente ter em mente que talvez possa ser alguma outra coisa. Então a gente tem que ver se às vezes é uma questão auditiva, porque a criança que não está escutando perde a linguagem. A gente tem que ver também se não é uma criança, às vezes até um próprio quadro de epilepsia, que às vezes pode fazer regressão de linguagem. Então a gente tem que entender o que de fato está acontecendo. Não é algo que a gente tem uma expectativa do tipo, aprendeu, desaprendeu, está tudo bem. Não, a gente vai ter que investigar o que de fato aconteceu, para saber se não é alguma coisa que pode estar colaborando para isso. Entendi. Sim, vale uma investigação, né? Então, certo, pessoal. Dr. Rubens, dá para a gente falar rapidamente só, pelo menos para dar um panorama geral dessa questão das neoplasias, do risco? Claro. Acho que o pessoal perguntou bastante, né, sobre essa questão de neoplasia, né? Mas o que acontece de fato é que o Rubinstein, o EP300, tanto o EP300, né, quanto o CREB, eles regulam um gene específico que se chama TP53, né? E esse TP53, ele é o que de fato parece que está relacionado à questão neoplásica e oncológica. Os primeiros trabalhos talvez foram observados os pacientes que eram mais graves ou que tinham um comprometimento maior da função da proteína. E por isso talvez os sintomas eles fossem mais intensos, né, mais severos. Então o que se achava talvez que era tão frequente, se achava que a parte oncológica era muito mais frequente que de fato é. A incidência ela é maior, a gente tem essa relação do EP300 e do CREB com esse gene, e esse gene é um gene supressor tumoral. Então, a gente tem uma predisposição a neoplasias, a gente tem uma predisposição a câncer, mas ela não é grande como se achava que era. Ela é menor, mas existe de fato, por conta dessa regulação que desses dois genes têm, nesse gene específico que é o TP53, que atua no funcionamento da célula, principalmente na parte de regulação de apoptose. A apoptose é o que a gente chama de morte programada da célula, né? Então, quando a célula sabe que é a hora dela acabar, né, dela morrer, ela tem esse processo de apoptose, esse processo em que ela morre, uma morte programada. E o TP53, ele regula isso, né? Então, se você tem um cara que regula isso, que não está funcionando bem, porque o cara que regula o TP53 não está funcionando bem, você aumenta a chance das células não entrarem na apoptose, de alterar o ciclo celular e aumentar a chance de um crescimento desordenado de células. Então, a relação parece um pouco essa. Entendi.
mas também não é a maioria dos pacientes que vão ter, é a menor parte. Por conta disso, a gente tem que fazer exames periódicos nos pacientes com bem-estar inteiro. Aumento de chance de neoplasias, então a gente tem que fazer hemograma para os cânceres que são, pelas neoplasias, as partes oncológicas relacionadas à parte de hematológica. A gente tem que fazer, além do hemograma, ultrassom, para ver se não tem nenhuma massa nem nada nesse sentido. Tem que olhar a pele. Então a gente tem que observar e rastrear de forma ativa as neoplasias no paciente com bem-estar inteiro, mesmo que seja uma minoria que vai ter. Sim, entendi. Doutor Marcos, desculpa, antes eu confundi o seu nome. Me desculpa. Imagina. Aqui perguntaram, tem relação também com a imunodeficiência ou não? Seria mais relação por conta da genética ou também por conta de maior tipo de... Sim, né? A gente tem a parte imunológica, tem uma relação próxima com a parte oncológica, né? Então, a parte imunológica tem tudo a ver com isso, mas a gente não sabe se a alteração imunológica do paciente com bem-estar inteiro tem uma relação com a parte oncológica. Hoje, o que a gente tem de maior evidência, de fato, pelo menos o que se acredita mais, é que tem uma relação com esse gene específico, né, que é o TP53. Sim, entendi. Agora, talvez seja mais uma suposição dizer que a alteração imunológica do paciente com bem-estar inteiro aumenta a chance de neoplasias. Faz sentido, mas a gente não tem confirmação disso. Entendi. Então, vale o check-up que toda pessoa com Rubinstein Taube faz já semestralmente ou anualmente? De 6 a 1 ano, de 6 a 12, é o que a gente acaba fazendo. Então, faz 6 meses. Esse check-up, mas também tendo essa visão, às vezes, né, tem algum médico, um médico talvez não conheça tanto da síndrome, vale a pena falar, pode existir, então Sim. Nessa prevenção, né? Com certeza, com certeza. Esse acompanhamento com o médico, um dos objetivos de fato é se antecipar a complicações que possam acontecer, né? Sim. Então, essa antecipação de fato é muito importante, né? Justamente porque tudo que a gente pega quer dizer, tudo não, mas boa parte das coisas que a gente pega no começo, a gente tem uma facilidade para tratar, para manejar, para se programar em relação àquilo. Sim. Bom, doutor Marcos, então acho que o que você acha? Vamos encerrando? Sim. Bom, eu acho que cada pergunta dessa dá para fazer uma live, né? Porque é óbvio, né? Acho que talvez algumas dúvidas ainda vão continuar existindo, né? Porque a gente acaba não conseguindo aprofundar muito. Antes de encerrar, eu acho que tinha aquilo que você tinha comentado, que eu ia falar no final. A gente acabou tentando e conseguindo, né? Montar um ambulatório de pesquisa da síndrome de Rubinstein no Hospital das Clínicas. E a ideia é que a gente possa também estar tendo esse diálogo com os pais, com os responsáveis, para entender essas demandas, entender o que surge de dúvida, o que surge de insegurança, orientações, a ideia é essa também. Então, eu estou em tal cidade, o meu médico não conhece. A ideia talvez seja discutir o caso, estar levantando algumas possibilidades em relação a algumas coisas. Então, talvez teria essa ideia não só de fazer pesquisa, levantar dados e levantar conhecimento em relação à própria síndrome, mas como também ter esse intuito de orientação com os pais e orientação, às vezes, com a equipe de localidade. A ideia, então, seria que a gente fizesse esse ambulatório, esse ambulatório vai ser feito lá no Instituto da Criança, lá no HC, da FMUSP, e a gente vai agendando alguns pacientes, né, conforme a gente vai criando essa agenda, né, a gente vai colocando os pacientes para a gente ir chamando quem tiver interesse, obviamente, de estar participando. É importante salientar que esse ambulatório, ou essas consultas, elas não vão substituir, para quem já tem o seu neurologista, continuar com o seu neurologista, para quem tem o acompanhamento com o pediatra, manter os seus acompanhamentos, né? Então, o objetivo não é tirar o paciente que já está fazendo acompanhamento, mas também, ao mesmo tempo, aquele que não tem acompanhamento, a ideia é que a gente possa também fornecer isso, né? E, ao mesmo tempo, levantar alguns dados em relação aos pacientes e também em relação aos pais, para poder, às vezes, entender, que nem eu falei, algumas demandas que surgem por parte dos pais.
Sim, sim. Essa notícia é revolucionária, né? Da síndrome de Rubens-Day, né? É excelente, excelente. Muito obrigada, viu, doutor Ah, Marcos? que isso. Então, seria um ambiente tanto de consultas, aí passaria pelo neuropediatra, passaria por você, por mais algum médico? Sim, a doutora Sofia está no projeto, né? A doutora Sofia, na verdade, é a cabeça do projeto, né? Ela acompanha os pacientes com nesteroides mais de 20 anos, né? Inclusive, ela que me convidou para fazer parte e me apaixonar pelos pacientes e pelas famílias. Então, ela que praticamente deu à luz aí esse projeto. A gente andou um pouco errante ali, um pouco sem casa, né? E aí o Instituto da Criança abraçou a gente. Ótimo. Então, além do neuropediatra, a gente vai ter o geneticista, um geneticista de peso, aqui da doutora Sofia. Estamos vendo ainda para ver como é que a gente conseguiria ampliar isso em outros pontos, né? A gente está estudando algumas coisas, às vezes a gente vai devagarinho. A gente vai vendo uma coisa de cada Sim, sim. vez. E é uma proposta também de troca, né, Sim. de informação, né, justamente para aquele paciente que às vezes é acompanhado por uma equipe em outro lugar, para existir esse estudo de caso, né, já que vocês, né, têm essa expertise, né, na síndrome de Rubinstein-Taube, isso é muito importante, né, muito importante. Uhum. E tem previsão de início, já, doutor? A gente está conversando, a gente já acompanhava alguns pacientes com Einstein, a gente acompanhava em outro ambulatório, mas a ideia é fazer de fato uma parceria mais clara aí mais próxima, mais periódica, né, com a artes também. Então esses pacientes de fato já eram acompanhados já há bastante tempo, eram pacientes que eram vistos nesse ambulatório que ficava no Itaci, Uhum, pela doutora Sofia, e eu sim, cheguei em 2019 nesse ambulatório. Então, a ideia seria que fosse uma continuidade dele. Então, ele meio que teoricamente já começou. Talvez vá fazer algumas modificações em algumas coisas, mas ele meio que já está aí, né? Porque ele já existia, mas a gente agora está meio que ampliando e colocando algumas outras caras para ele. entendi, sim. Mas a gente vai, obviamente, conversando, e a gente também vai mantendo contato para estar dizendo o que a gente está fazendo e mantendo esse canal aberto, que foi uma das primeiras coisas, foi um dos pilares aí que sustenta esse projeto. Sim, sim. E acaba que tivemos uma pandemia aí nesse meio, né? Então, acaba que Sim. recomeçando, não é isso, doutor Marcos? Não, de fato é verdade, né? O, a pandemia acho que atrapalhou muita coisa, né? Óbvio, mas nosso ambulatório acabou atrapalhando mais ainda, porque a gente acaba lidando com pacientes que têm uma questão imunológica, né? E uma das coisas que a gente não deve fazer é expor o paciente a risco. Então, a pandemia foi uma coisa que eu acredito que tenha tido um acometimento maior no nosso ambulatório pelo medo que a gente tinha de expor os pacientes à Covid. Sim, sim, sim. Acredito que agora as coisas estão um pouco mais estáveis, né, para a gente conseguir dar seguimento a isso. Mas, de fato, a pandemia deu uma bagunçada importante aí nos Uhum, uhum. projetos. Não, e aí, doutor Marcos, a gente ainda está nessa troca, né? Com certeza vamos estruturando, ver qual que vai ser o papel da artes, né? Nesse apoio, né, a esse projeto. Mas estamos, assim, como artes, e como mãe também, né, de uma filha com a síndrome, muito felizes com essa iniciativa, com essa a continuidade, com essa dedicação e essa vontade, né, de estudar e de ficar junto com a Sim, síndrome. O bem-estar inteiro. sim. Que Muito, bom, muito fico feliz, fico feliz. ótimo, ótimo. E aqui aproveitando, né, as pessoas que estão novas aqui na live, que são recém-diagnosticadas ou familiares, amigos, nós temos o grupo do WhatsApp da família. Nos deem um oi no direct da Rubinstein Tabe, que a gente vai interagindo, vai inteirando vocês dos grupos, das lives que já tem, de contatos de profissionais que normalmente acontecem no grupo de WhatsApp, mas nos dê um oi no direct que a gente continua essa troca por lá.
tá? E aí também comentaram do Dr. Marcos, de repente você quer ficar com a gente aqui, senão eu vou falar agora do censo. Não vou falar muito, mas Ah, sim. penso Eu, que nós... eu acho que eu posso aguardar, eu espero vocês falarem do Isso, censo. então, nós fizemos o censo nos últimos 2 anos. Atualmente, temos 127 pessoas cadastradas, 127, tá? Predominantemente do sexo feminino, né? E em maior número, São Paulo, né? Discrepante, né? São Paulo, muito mais. Depois, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina. Então, são os estados, mas é tipo assim, São Paulo muito mais, né? Que os demais estados. Né, com a síndrome. Então, 127, esse é o nosso número até então. Então, aproveitando essa oportunidade, né, dessa divulgação desses dados até agora, para quem está chegando agora, dentro do site artsbrasil.org.br, que é o site oficial da associação, tem 2 formulários, um de cadastro, que é justamente esse cadastro que nos gerou esse número, o de cadastro, e um outro formulário, que é um formulário pessoal, que você vai falar, né, sua localização, data de nascimento, sinais e sintomas que você possui. São 2 formulários, um de cadastro e um para pesquisa, tá? Então, eu peço para que, né, isso não gera nenhum ônus, é um cadastro, já fica como um cadastro para artes, mas não tem nenhum ônus, é super rápido e gera informações importantes, né, para nós. Então, atualmente temos 127 pessoas. E eu acho que tem mais. Aqui no DF, mesmo eu sou do DF, eu sei que tem mais. Que talvez ainda não conseguiu, não teve oportunidade. Às vezes até contato, né? A gente, às vezes tem pessoas que já são adultos, né? E a gente perdeu algum contato e aí não conseguimos, às vezes, localizar. Então, 127, pessoal. Que mais eu tenho que falar? Acho que era isso, doutor Marcos. Então, assim, pessoal, muito obrigada pela interação de vocês. Muito obrigada pela paciência. Essa live foi a recorde aqui em tempo. Normalmente a gente encerra em 1 hora ou menos, mas muita coisa para falar mesmo, né? E ainda ficou faltando. Mas bom é assim, terminar com vontade de não terminar, né? Obrigado, Rafael, obrigado pela oportunidade, agradeço a equipe da Artes aí pela oportunidade de estar conversando com vocês, e é sempre um prazer. Só que falando, ó, quem já fez o cadastro da Arts antigamente tem que fazer de novo, tá? Quem já fez, né, alguns anos atrás tem que fazer novamente, tá? Esses dados antigos a gente não está utilizando, são dados atuais. Então, mesmo quem já fez, faça novamente agora, né, no site, tá bom, pessoal? Então, gente, a live vai ficar gravada aqui no feed e depois também vamos colocar a live no YouTube. Tá bom, pessoal? Provavelmente hoje ainda. Então, boa noite, doutor Marcos. Mais uma vez, muito obrigada. E a gente vai Imagina, falando. Tchau, tchau. combinado. Tchau, tchau.